Eu, antes de mais, quero retomar aqui, boa noite a todos, antes de mais quero retomar aqui uma batalha, pelos vistos em glória, que eu ando a travar há muitos anos, que é o de propor que nós não digamos TGV. TGV é uma marca, é um produto comercial de uma empresa que vende comboios e, como tal, é mais rigoroso dizermos alta velocidade ferroviária, embora dê mais trabalho e demore mais tempo, mas tem uma vantagem ao nível do rigor. É que permite que a nossa concepção sobre investimentos e projetos infraestruturantes para a nossa economia, para o setor de transportes, logística, etc., seja enquadrado na estratégia que devemos ter para o desenvolvimento económico e para o crescimento, não numa linha de comprar tudo feito, chave na mão, sem incorporação da produção nacional, sem puxar pela nossa economia, sem fazer valer aquilo em que nós somos bons e que já fomos ainda melhores, mas há uma história para contar sobre isso. E isso significa, de uma forma muito clara, colocar em cima da mesa três aspectos fundamentais que não têm sido atendidos pelos governos ao longo dos anos em relação a este tipo de projetos. Um tem a ver com isto que eu mencionei agora, que é de facto a defesa da produção nacional e do nosso setor produtivo. Uma das empresas que foi encerrada há uns anos atrás, que era pública, foi privatizada com o objetivo de ganhar eficiência e de ganhar parcerias, etc., e que vendia bens transacionáveis para o estrangeiro, para toda a parte do mundo, era a Sorefam. Vendia belíssimos comboios. Foi privatizada, foi vendida, foi encerrada, porque era uma concorrência perigosa para as multinacionais. Ora, é agora que se vem anunciar, lá está, o TGV que anda na boca de toda a gente, que o Governo anuncia privatizar a EMF. A EMF são as oficinas da CP que têm capacidade instalada e têm conhecimento próprio e têm know-how para não só a manutenção, como até para a construção ferroviária, se fosse preciso. Ora bem, quando nós falamos nesse tipo de projetos, com a tal perspectiva política de comprar tudo feito, chave na mão, não fazer nada cá, significa aí sim pôr em causa uma das vantagens e dos potenciais que este tipo de projetos pode ter. Outra questão fundamental é, de facto, as opções técnicas e, naturalmente, o faseamento e programação. Porque quando nós falamos, lá voltamos ao TGV, em linhas de velocidade 350 a hora, por exemplo, com determinado tipo de características técnicas e patamares de velocidade, entre outras questões, que colocam ao nível, entre aspas, da Fórmula 1, quando falamos deste tipo de projetos e deste tipo de investimentos, estamos, como diz o povo, a nadar para fora de pé. Quer dizer, estamos a ir para um campeonato que não é o nosso e que não podemos integrar aí a tal produção nacional e os componentes nacionais da economia que podem ter uma resposta a este tipo de projetos. Há aqui uma questão que é incontornável. Quando a crise é muito grave, quando o desemprego alastra, quando a recessão está à porta, a resposta não pode ser cortar no investimento. Antes, pelo contrário. A experiência que temos tido ao longo dos anos não é de que com mais investimento público há menos investimento privado. Pelo contrário, tomar ao país que tivéssemos mais investimento público. O problema é que na própria formação bruta de capital fixo, o investimento da parte do subsetor Estado e das empresas do setor público tem sido cada vez mais baixo. E o corte no investimento público traz em cascata um corte no investimento privado, porque é natural. Há menos investimento, há menos projetos, há menos desenvolvimento. E então as empresas, o tecido económico do país, não responde àquilo que não existe. Há aqui um aspecto que eu não posso deixar de focar, que é o terceiro ponto, antes de ir, e gostava muito de ir à questão, digamos assim, da crise económica ou financeira, europeia e internacional. Mas antes disso, há um aspecto central em tudo isto e que infelizmente não está a ser posto em causa, mesmo quando se fala em adiar, mesmo quando se fala em suspender, há um aspecto que desde o princípio está no código genético destes projetos e que é uma má característica e uma ameaça para o futuro, que é este modelo das parcerias público-privadas. Quando se verifica que o mesmo modelo que foi aplicado no comboio da Ponte 25 de Abril, no comboio da Fertagos, quando foi aplicado na Luz ao Ponte, quando foi aplicado, por exemplo, nas obras da linha do Norte, que até hoje continuam a arrastar-se de uma forma verdadeiramente escandalosa. Não é um modelo que se aplica muitas vezes aqui, não há uma boa experiência. Quer dizer, infelizmente, o Amadora Sintra, uma outra parceria público-privada, que há muitas histórias para contar sobre o que foi aquela gestão privada do Amadora Sintra. Não há um bom exemplo em Portugal destas parcerias público-privadas em que o que é público, o Estado, entra com a despesa, arca com o prejuízo,
as pessoas ficam mais mal servidas. E é essa a experiência concreta que existe e depois não há risco, não há ameaça nenhuma, não há problema nenhum, é um passeio no jardim para as empresas privadas que tomam conta do negócio. E isto é fundamental quando se trata de privatizar a rede aeroportuária e entregá-la toda para a troca de construir um aeroporto eventualmente. Quando se trata de entregar ao privado a gestão do tal TGV, das tais linhas de alta velocidade, mas também das linhas suburbanas, por exemplo, está a traduzir-se já no corte de investimento da ferrovia convencional, de um aspecto que supostamente é unânime e consensual, que foi hoje e ontem anunciada, pelos vistos o adiamento ou o cancelamento, falta agora clarificar, das tais 74 unidades de material ferroviário convencional da CP. Isto significa que há uma opção muito perigosa de ir cada vez mais longe num caminho que nos pôs à beira do abismo. Ora, como dizia o outro, isto de estar à beira do abismo e dar o passo em frente é uma coisa que não se aconselha a ninguém. Fátima, para terminar, há aqui um aspecto que eu não queria deixar de tocar. Rapidamente, queremos fazer uma segunda ronda com todos, mas antes ouvir a Ana Catarina. Vamos ter que passar, mas tem que ver com esta questão da Grécia e daquilo que já foi aqui referido como as ajudas à Grécia, sim, sim, o apoio à Grécia. Eu quero aqui dizer, não temos falado de ajudas nenhumas, não é apoio nenhum. Há aqui uma operação inacreditável, uma mistificação de mentira que está a ser colocada relativamente ao que se está a passar com a Grécia, que não é mais do que uma operação de chantagem. Não é mais do que uma situação em que um empréstimo que nunca foi colocado nos mesmos termos em que há uns anos o BCE colocou na banca privada, e isto é uma coisa que é importante que se diga, é que o Banco Central Europeu, que há pouco mais de um ano andava a emprestar a juros de 1%, aos grandes bancos privados, que foram em grande medida os responsáveis por aquela crise, e agora não empresta aos Estados, por imposição da Alemanha, que consagrou essa proibição do Banco Central Europeu emprestar a Estados. E quem é que vai emprestar? São os Estados uns aos outros? Vamos ver. 2016 milhões de euros, ou coisa assim, que Portugal, ao que parece, vai... Mais de 2 mil milhões de euros. É 2016 ou 2076, não me lembro agora, milhões de euros que cabe a Portugal daquela fatia do total de 110, ao que parece que foi hoje anunciado. Bom, mas isto é um juro de quase 6%. E é sob condição. E as condições que são impostas à Grécia e ao seu povo são esse verdadeiro garrote que está a ser colocado, que mencionou a Fátima há pouco. A supressão, o cancelamento dos subsídios de férias e de Natal, o congelamento salarial por 3 anos, as privatizações e destruição dos serviços públicos. Neste caso, aquilo que foi há pouco dito, mas o que o PSD quer é a privatização dos serviços públicos. Quer dizer, não é preciso estar a falar do PSD. Bom, é o que está anunciado pelo ronda, governo. Bruno, privatizar, entregar ao privado. Os Correios, que são um serviço público, com séculos, que está integrado e anunciado pelo Governo nesta altura, não é preciso estarmos a falar do que poderia ser a intenção de tal partido. Falamos do que está anunciado e que é preciso rejeitar com muita clareza.